Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Quando nós vamos falar a respeito de espiritualidade, de desenvolvimento da nossa espiritualidade, ou de a vivência da nossa religiosidade como o padrão que a Bíblia nos ensina, obviamente nós precisamos falar a respeito de oração. Mas existe uma diferença entre religiosidade e relacionamento com Deus, né? A religiosidade é uma coisa humana. Ela é baseada em regras, em rituais, em normas, em tradições. A religiosidade, ela é baseada em certo e errado. O relacionamento com Deus é algo mais profundo. Quando Michelangelo foi convidado para poder pintar a Capela Sistina, ele fez uma obra maravilhosa. E ele compõe isso, o trabalho é considerado uma das mais famosas obras da história da arte. E no teto da Capela Sistina, ele coloca vários elementos que são pintados. E o conjunto desta obra, na realidade, é uma tentativa de mostrar algumas cenas da Bíblia. Na realidade, são 9 cenas do livro de Gênesis. E dentre elas, a criação de Adão. Talvez seja a mais famosa, é essa que está no centro da imagem. E nela se tenta mostrar este relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem. E aí nós começamos a pensar em algumas coisas, porque quando se fala de religiosidade e relacionamento, nós temos que trazer algumas coisas para nós compreendermos e, a partir disso, entendermos um pouco o texto que nós escolhemos para esta noite. A religiosidade, ela é baseada, a nossa entrada é por rituais e regras. Você, quando entra para uma religião, seja ela qual for, você entra baseado em rituais e regras. Com a gente também é assim. Para que você possa fazer parte da igreja presbiteriana, você vai passar por uma classe preparatória, e para você chegar a se tornar membro, você vai ter que ser batizado e ter a sua pública profissão de fé. Faz parte. Os rituais, as regras, isso está inserido no nosso contexto. O relacionamento com Deus é algo diferente. Tem muita gente que pode estar na igreja, ter uma religiosidade em sua vida, mas ele ainda não tem relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus vai além do batismo e da pública profissão de fé. Relacionamento com Deus é um oferecimento de amor. Pensando ainda, nós vamos ver a permanência. Para você permanecer, você vai participar de certas cerimônias. Você vem para o culto. Na quarta, você vem para a quarta. Você participa de uma escola bíblica dominical. Há cerimônias. Nós fazemos a cerimônia da Santa Ceia. Perceba, não são coisas erradas, mas faz parte.
Mas o relacionamento com Deus é a prática do amor mútuo. Tem diferença. Você pode, às vezes, estar fazendo o correto dentro do escopo da religiosidade, mas você ainda não está em relacionamento com Deus. Você ainda vai falar sobre custo. A religiosidade exige pagamentos. Você tem que, às vezes, estar envolvido com estas coisas, né? Mas o relacionamento com Deus é o coração, é a vida. É por isso que tem muita gente que fala, eu paguei o meu dízimo. Religiosidade. Eu devolvi aquilo que eu entendo que o Senhor tem me dado. Eu estou entregando o meu coração, a minha vida. A religiosidade, ela tem, quando se fala de compromisso, tem nenhum ou pouco compromisso. E é por isso que aí nós escolhemos aquilo que a gente quer ou não quer participar, aquilo que a gente quer ou não quer fazer. Vigília de oração. Eu estou cansado, esse negócio não é para mim, né? Vamos fazer uma campanha evangelística. Não, eu não tenho esse chamado, eu não, né? Nós vamos comprar algo, vamos nos mobilizar. Não, eu já dou o meu dízimo, eu pago ali regularmente, eu não, né? Vamos fazer uma cesta. Não tem compromisso. Eu faço quando quero e quando sinto a vontade, quando me dá na telha. Religiosidade. Relacionamento com Deus. O compromisso é total e irrestrito. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. E é por isso que a religiosidade, ela é o homem tentando ir em direção a Deus. É o homem querendo se conectar com Deus. Mas relacionamento é Deus se conectando com o homem. É o Senhor vindo até o homem. Quando nós queremos entender o que nós precisamos fazer para estarmos conectados com Deus, a primeira coisa que eu tenho que trazer à minha mente é que eu tenho que eliminar os ruídos da minha vida. Eu tenho que tirar aquilo que tem sido barulho, aquilo que tem feito barulho em demasia, ruído em demasia e impedido o meu relacionamento com Deus. O texto que nós lemos, ele trata a respeito de estarmos conectados com Deus através da oração. É de nós permanecermos em Deus e para isso nós precisamos eliminar todos os ruídos. Mateus vai dizer no verso de número 6 que nós precisamos entrar no nosso quarto. Verso 6 do capítulo 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás a teu Pai. O salmista, no Salmo 46, no versículo 10, ele vai dizer que nós precisamos nos aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado no céu, sou exaltado na terra. Isso, na realidade, é um chamado para que nós possamos ficar quietos. A Bíblia Viva, quando vai trazer este versículo, a Bíblia Viva é uma paráfrase. Um estudioso, ele resolveu reescrever a Bíblia de acordo com o seu entendimento. Ela é uma boa base para você ler. A Bíblia Viva tem que se tomar o cuidado para que você não olhe para a Bíblia Viva como uma tradução. Ela é uma paráfrase. Mas ela nos traz luz em algumas situações. E o autor da Bíblia Viva, no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele vai dizer assim, fica quieto. Fica quieto. Para que você possa entender quem é Deus. A Bíblia de Jerusalém traduz o Salmo 46 dizendo: tranquilizai-vos e reconhecei, eu sou Deus.
Nós temos que tirar os ruídos da nossa vida. E para isso, nós precisamos sossegar, aquietar o nosso coração. Precisamos fazer repousar os nossos desejos, aprisioná-los dentro de nós, para que nós possamos eliminar os ruídos e passarmos a nos dirigirmos ao Senhor, acalmar, repousar os desejos, tal e qual uma criança, nos colocarmos diante do Senhor, uma criança recém-amamentada, que se coloca nos braços de sua mãe. É esta a figura que nós precisamos entender, quando vamos nos conectar com Deus. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, por vezes ele fugia da inquietação, da agitação da vida, para poder falar com Deus. Jesus, ele, vez por outra, ele se colocava em lugares solitários para orar, para se conectar com Deus. Ele sossegava, ele se aquietava, ele fazia calar a sua alma. Como diz o salmista no Salmo 131, fiz sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como esta criança é a minha alma para contigo. E Cristo fazia isso. Cristo, nosso modelo, nosso exemplo, o nosso padrão de oração. Nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus desde agora e para sempre. Por isso, nós temos que tirar esses ruídos, temos que tirar todo o barulho. Precisamos agora nos conectar com Deus, para que nós possamos ter a nossa alma sossegada. Há ruídos que nos afastam de Deus. Há barulhos que nos tiram da presença de Deus. E nós precisamos eliminar tudo isso. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é um mal que eu carrego comigo e que eu tenho que lutar constantemente. Porque eu quero ver as coisas acontecendo. E muitas das vezes não, invariavelmente, não é do meu jeito, não é no meu tempo, não é na minha hora. E aquilo vai me desassossegando. E aí, quando eu percebo isso, eu chego e falo, Senhor, aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Tem uma música que de vez em quando eu gosto de cantar enquanto eu vou orar, e eu só me arrisco a cantar em oração, porque eu sei que Deus vai ouvir a voz do meu coração e não a tonalidade da minha voz. Eu me coloco diante de Deus e falo, aquieta minha alma, Senhor. Faz o meu coração ouvir tua voz. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. É tirar o ruído, tirar todo o barulho, é se colocar diante de Deus, é buscar a presença de Deus, é tirar às vezes a incerteza, a impaciência, o estresse. São ruídos que desassossegam a nossa alma, que nos afastam de Deus, porque nós começamos a pensar na solução que nós é que queremos dar. E isso faz com que nós possamos colocar interferência no nosso relacionamento com Deus. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, para você se conectar com Deus, elimine todo o ruído, todo o barulho que possa estar te atrapalhando. Pare de lutar, não gerencie, deixe Deus levar a sua vida. Deus está no controle, mesmo quando eu não estou entendendo o que está acontecendo, Deus está no controle. E é por isso que nós então precisamos afastar de nós todo o pecado. O Senhor Jesus nos ordena que nós sejamos santos, porque o Deus que nós servimos é um Deus santo. Nós somos chamados para a prática de santidade, e o pecado é um ruído que nos impede de conectar com Deus. Então nós temos que fugir de tudo isso. Mentira, brigas, embriaguez, né? Todas estas coisas, elas vão roubar a paz e a serenidade necessária para que nós estejamos conectados no trono da graça. Nós precisamos eliminar o pecado da nossa vida, porque ele também é um ruído
que nos afasta, que nos deixa mais longe do trono de graça, mais longe de Deus. Para que nós estejamos conectados com Deus, nós ainda precisamos ter uma fé viva e sincera. O verso de número 6, do texto que lemos, ele diz que depois de nós entrarmos no quarto, de fecharmos a nossa porta, e agora nós vamos orar ao nosso Pai. Nós vamos falar com o nosso Pai, que está em secreto. E o Pai, que vê em secreto, te recompensará. Estar conectado com Deus é crer que Ele também está conectado conosco. É saber, é ter a certeza de que Ele inclina o seu rosto até nós, que Ele inclina o seu ouvido, que Ele se coloca junto de nós para ouvir a nossa oração. Isso é fé, mas tem que ser uma fé viva. Como diz o profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É crer. Quando eu busco a face de Deus, eu o acharei. Se eu buscar com a inteireza do meu ser, é promessa, eu o encontrarei. Há muitas pessoas que procuram Deus da forma errada e no lugar errado. Há muitas pessoas que querem manifestar uma fé para impressionar os outros. Entenda, a nossa fé não é para impressionar pessoas. A nossa fé é para agradar a Deus. E mais nada. O texto que nós lemos de Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso de número 8, é um exemplo de Jesus Cristo combatendo a religiosidade do povo. E ensinando aquele povo sobre uma vida cristã verdadeira e de relacionamento com Deus. Fé viva, fé sincera. O que Jesus está na realidade dizendo, se nós fôssemos resumir estes versículos em uma única frase, o que Jesus estaria dizendo é: não seja como os religiosos, sejam fiéis. É o chamado de Cristo. Conectar-se com Deus não é expressão de religiosidade, é de fidelidade. A palavra sincera, ela tem uma origem interessante. A sua origem é latina e vem de uma expressão que era usada na fabricação de móveis. Quando se ia fabricar um determinado móvel, quando você corta a madeira, há às vezes alguns defeitos na madeira que são naturais dela. Por exemplo, os nós, o pessoal chama de nó, ou da onde parte um galho do tronco de uma árvore, aquele lugar fica marcado. E aí quando se fazia o móvel, aquele lugar ficava com um defeito, e esse defeito ficava aparente. Então, para se esconder esse defeito, se misturava cera de abelha com a serragem da madeira, e então se passava e colocava e cobria o defeito, e depois, quando se invernizava, ficava aparecendo a madeira. A cera preenchia aquele defeito, junto com a serragem ficava aparecendo madeira, era lixado, e vinha o verniz e ficava tal e qual. E aí a pessoa olhava o móvel, passava a mão e não conseguia ver defeito. E aí os entendidos, quando iam fazer a compra, eles já sabiam disso. E eles sabiam que depois de algum tempo, se aquele móvel ficasse, por exemplo, exposto ao sol, a cera iria derreter e o defeito voltaria a ficar aparente. Ou se porventura, no passar do tempo, no decorrer dos anos, aquela cera iria começar a secar. E ela então iria aparecer algumas rachaduras, até que finalmente a cera sairia daquele lugar e o defeito ficaria aparente. Sabendo disso, os entendidos, quando iam comprar móveis, eles já perguntavam se eram sem cera, sim cera. E é daí que vem a palavra sinceridade. Uma fé viva e sincera é uma fé que não se esconde, que não tenta se travestir diante de Deus, porque Deus esquadrinha o nosso coração. Deus sabe quem nós somos e por que nós o buscamos.
Há muita gente que quer se colocar diante de Deus como o suprassumo da santidade. Na realidade, ele está se revestindo de cera. Ele não está tendo uma fé sincera. O sol da justiça brilhará sobre ele, e toda a cera se derreterá, e os defeitos ficarão expostos diante de Deus. É por isso que nós, para estarmos conectados com Deus, nós temos que ter uma fé sincera, é reconhecer os nossos problemas, é reconhecer os nossos defeitos, as nossas limitações. Cada um de nós tem a sua limitação, cada um de nós carrega algo que é muito difícil às vezes de vencer. E é por isso que quando nós chegarmos diante de Deus, nós temos que apresentar para Ele também as nossas fraquezas. Senhor, eu dependo de Ti, eu creio em Ti, e o Senhor sabe qual é a minha luta interna. O Senhor sabe qual é o pecado que eu tenho batalhado contra ele. Todos nós lutamos e batalhamos contra a nossa carne. A palavra de Deus diz que o nosso espírito milita contra a carne, porque são opostos. O apóstolo Paulo chega a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo lutava contra algo dentro dele, nós não sabemos o que é. Só Paulo e Deus. Mas Paulo manifestava a sua fé de forma sincera diante de Deus. E ele dizia: Senhor, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Eu estou preso a este corpo desta morte e eu não consigo me livrar. Meu querido, Deus sabe quem você é. Deus sabe das suas limitações. Deus conhece as suas fraquezas. O que você não pode é dar lugar ao pecado. Então, se conecte com Deus, sabendo que Ele sabe quem você é. Eu sei que talvez o seu problema com a igreja ou com Deus é que você já conheceu muita gente religiosa. Você já conheceu muito crente moralista. Você já viu muita gente incoerente. E isso às vezes embrutece o coração da gente. Mas é preciso dizer e deixar bem claro: pessoas decepcionam pessoas. Deus jamais decepciona ninguém. Eu ainda estou muito novo aqui para ter te decepcionado. Talvez eu até já tenha falhado, miserável homem que sou. Mas se eu ainda não te decepcionei, anote na sua agenda, é questão de tempo. É questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde eu vou pisar no seu calo, mais cedo ou mais tarde eu vou ter uma ação, uma atitude que você não vai gostar. Esta é a boa notícia da noite, porque a má notícia da noite é que mais cedo ou mais tarde você também vai me decepcionar. Nós somos assim. Nós somos cheios de defeitos. Nós não nos suportamos às vezes a nós mesmos. Eu louvo a Deus, porque só Ele esquadrinha o coração do homem. Porque se eu ou você pudéssemos fazer isso, nós não nos relacionaríamos com absolutamente ninguém. Então, quando nós nos achegamos diante de Deus, nós precisamos manifestar a nossa fé, crendo. Por que crendo? Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E Ele provou o seu amor para conosco quando Ele entregou o seu Filho por nós. E Ele fez isso quando nós éramos inimigos. Então, eu creio. E eu não preciso me esconder diante de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Parar de ter uma fé, uma imagem equivocada e distorcida. O Senhor tem coisas maravilhosas para nós. E nós podemos crer, podemos confiar. Mas nós temos que ter uma fé viva. E uma fé viva é uma fé que é colocada em ação. Para a glória do Pai, em nome de Jesus. Através da mediação do Espírito Santo. Uma fé viva e uma fé sincera, que reconhece a sua própria limitação. Estar conectado com Deus é não ser como os religiosos, é ser fiel.
é ser fiel ao Senhor. Durante o período de seminário, um professor marcou uma prova, e a prova era realmente muito difícil. E naquele dia, para infelicidade minha, eu pegava o ônibus, descia na estação de metrô, aí seguia com o metrô até próximo do seminário, depois subia a pé. E naquele dia eu peguei o ônibus e quando eu cheguei na estação do metrô, o metrô estava de greve. E eu não tinha o que fazer. E eu sabia que eu não tinha como negociar para fazer aquela prova noutra data, era meu último ano. E eu não tinha mais datas disponíveis. Eu tinha que viajar, né, planejando casamento, eu não tinha mais como. E eu então falei assim, eu tenho que chegar no seminário. E eu corri, peguei outro ônibus e fui até o centro. E no centro peguei outro ônibus e fui até conseguir chegar no seminário. Mas quando eu cheguei no seminário, a prova já tinha acabado há muito tempo. A prova era no primeiro horário, eu cheguei, já era no terceiro. E eu fui para a sala dos professores e fiquei sentado lá esperando. O professor chegou e eu falei com ele, falei, professor, eu não consegui chegar a tempo da sua prova por causa disso. E contei para ele toda a história. E eu não tenho como fazer essa prova em outra data. Eu cheguei aqui, eu vim aqui para a sala dos professores, eu não encontrei com nenhum colega meu para o senhor poder me dar essa prova aqui. Ele pegou a prova, falou assim, você não conversou com ninguém? Eu falei, com ninguém. Aí ele me deu a prova e falou assim, leve a prova para casa. Você vai fazer essa prova em casa. É sem consulta. E você não converse com ninguém da sua classe sobre a prova. Me traga a prova amanhã. E depois de respondido, escreva no final da prova, pistos. Pistos é fiel em grego. Foi a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu levei a prova para casa, coloquei a prova sobre a mesa. Mas sabe o fato de que você tem ali o caderno, os livros, todas as suas anotações, e você não poder usar, e você não poder fazer uma consulta. E eu respondia aquela prova, e às vezes eu ficava assim, gente, mas será que é isso mesmo? E eu olhava, e eu pensava, no final eu tenho que escrever que eu fui fiel. E eu fiz a prova. Deixei questão em branco. Porque normalmente eu até chutaria aquela questão. Se eu tivesse feito ela na classe, eu escreveria alguma coisa. Mas eu não consegui. Escrevi pistos, respondi a maior parte da prova, entreguei para o meu professor. Ele olhou a prova de um lado, foi lendo, virou, e ele me perguntou, você foi fiel? E eu disse, professor, eu fui fiel. E ele pegou então e colocou na minha prova 10. Mas, professor, eu tenho uma questão que está até em branco. Ele virou para mim e falou assim, Henrique, você, a partir do ano que vem, você vai ser pastor. Se você foi fiel para fazer essa prova, agora é um negócio seu, entre você e Deus. No seu ministério pastoral, você vai ter toda a sua biblioteca, você vai ter livros, você vai ter anotações, você vai fazer consulta o tempo todo e você não vai precisar ficar dando respostas sem fazer consultas. Prova é prova. Pastorado é fidelidade. Se você foi fiel, é isso que me interessa na vida de um servo de Deus. Se você foi fiel, você tira 10. Se você não foi fiel, a sua nota é 0. Mas você disse que foi fiel. E agora é um problema seu e de Deus. Você percebe? É isso que Deus quer de nós. É que nós sejamos encontrados fiéis. Não que nós sejamos encontrados religiosos. O que o Senhor requer para que nós estejamos conectados com Ele é uma fé viva, sincera e com fidelidade. É isso que o Senhor requer de nós. E aí, finalmente, nós vamos então manifestar uma fé que é simples. Porque a fé é simples. Olha o que o Senhor Jesus diz no verso 7 do texto que nós lemos.
E orando, não useis de vãs repetições. Há pessoas que vão orar e você percebe uma oração sincera. Tem gente que quando vai orar, ela usa um português que não é dela. Amantíssimo Senhor, meu Deus e Pai. Essa pessoa nunca usa o superlativo. Mas quando ela vai orar, ela usa. Isso não é simplicidade. O Senhor Jesus nos ensina a chamarmos o nosso Deus de Pai. Isto exige intimidade. Ele fala a respeito do Abba. Meu professor de teologia bíblica do Novo Testamento, quando ele foi para Israel, ele chegou lá e no dia que ele estava lá, andando, estava havendo uma festa, e havia muita gente. E ele andando e olhando, e de repente houve lá um barulho, uma bombinha, uma coisa, né? E foi perto de uma criança. E ele conta que essa criança se assustou, e se assustou muito. Ela saiu correndo, e ela gritava, Abba, Abba, Abba. E ele se lembrou de que Cristo nos ensinou a chamar a Deus de Abba. Quando ele viu uma criança judia, no seu momento de medo, de temor, correndo para os braços do seu pai e gritando Abba, ela estava gritando, papai, papaizinho, papai. Era esta expressão de simplicidade, de confiança, de relacionamento, de intimidade, que Cristo nos ensina. Chamar a Deus de Pai, é preciso ter intimidade. Isto é simplesmente uma fé simples. A religiosidade muitas vezes impressiona as nossas vidas. Eu fico às vezes impressionado com o fanatismo religioso. Quando eu vejo um terrorista muçulmano que coloca um colete de bombas, chega num determinado lugar e grita, Alá é o nosso Deus, e glória a Ele, e cabum. Isso me impressiona. Ele está disposto a morrer por aquilo que ele crê. Quando eu vejo algumas religiões, testemunhas de Jeová, domingo de manhã, de 2 em 2, indo de porta em porta, para pregar e vender a revista Sentinela, isso me impressiona. Eles têm compromisso com aquilo que eles creem. Quando eu vejo os mormons enviarem os seus filhos por 2 anos à custa deles, para que eles possam ficar 2 anos longe da família e sendo instruídos e fazendo missões, isso me impressiona. Porque eles investem recursos financeiros e se afastam dos seus filhos. E os filhos não têm contatos com os pais, a não ser por um telefone que é monitorado, por e-mail, que não é ele que responde. É 2 anos sendo instruídos pela igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias. Isso me impressiona. A religiosidade dos brasileiros é algo impressionante. A quantidade de deuses do hinduísmo da Índia é algo que impressiona. Mas eu só fico impressionado. Só isso. A fé em Cristo Jesus, ela transforma vidas. Ela não só impressiona. Quando eu vejo famílias sendo transformadas por causa de Cristo. Quando eu vejo jovens deixando o uso de drogas, quando eu vejo casamentos sendo refeitos, quando eu vejo pessoas contando o seu testemunho de transformação de vida, isso é mais do que impressionar. Eu fico não só impressionado, a minha vida também é impactada. A minha vida também é transformada ao ver aquilo que Deus está fazendo.
E Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, Ele é eternamente. Pense bem, o que você deseja para você e para a sua família, para os seus netos? Nós precisamos, meus queridos, de uma fé simples, como essa oração. Se nós continuássemos lendo o texto, verso 9 até o verso de número 10 de Mateus capítulo 6, a oração, a expressão de Jesus na oração ali é algo simples: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E apesar de ser uma oração simples, é uma oração extremamente complexa, porque ela diz tudo aquilo que precisava ser dito. E aí, meus queridos, a religiosidade, ela complica as nossas vidas. O evangelho simplifica e liberta. A expressão de religiosidade, ela só complica. Eu gosto muito de capelania carcerária. Eu faço parte do Conselho de Capelania Carcerária, do Conselho de Capelania da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu sou a pessoa que faz parte da capelania carcerária. Eu sempre, há muitos anos, eu trabalho com capelania carcerária em Sete Lagoas. Dos 8 anos que eu fiquei lá, os últimos 6 anos, nós tínhamos um trabalho dentro do presídio, fazendo capelania carcerária. Antes, em Contagem, eu fazia um trabalho na penitenciária máxima de Contagem. Fiz outro na penitenciária de Ribeirão das Neves. E lá em Ribeirão das Neves, uma vez eu encontrei um homem desviado. E ele veio desviado de uma igreja cheia de usos e costumes. Ele foi presbítero. Presbítero da Igreja Pentecostal Deus é Amor. E ele se afastou da igreja e se entregou para o mundo do crime. A Igreja Pentecostal Deus é Amor, ela tem uma série de ritos, de usos e costumes. Por exemplo, eu não sei como é que é hoje, mas alguns anos atrás, eles tinham lá uma declaração no regulamento interno da igreja, que eles diziam o seguinte: se você não tem pelo menos 1 hora de oração todos os dias, considere-se desviado. Se você não separa pelo menos 1 hora por dia de joelhos, você está desviado. Se você não entrega o seu dízimo, se você não entrega a sua oferta, se você não entrega, não participa das campanhas X, Y ou Z, né? E se você não jejua pelo menos 1 vez por semana, você está desviado. Para ser presbítero, você tem todo um cartão, o seu cartão de dízimo, seu cartão de oração, seu cartão de jejum, tudo isso é acompanhado antes de você poder chegar a presbítero. E esse homem passou por tudo isso. E de repente, toda aquela carga, todo aquele peso, ele não deu conta. E ele então abandonou a fé. E ele então se colocou da seguinte forma: bom, já que agora eu vou para o inferno, então eu vou fazer tudo que me der na telha. E ele foi ser assaltante de banco. E quando eu encontrei, pregando para ele me contou a sua história. Olha, não, eu sou desviado, eu era presbítero da igreja tal, pastor fulano, e isso e aquilo e tal. Mas eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu virei para ele e falei assim: mas meu irmão, por que tudo isso? Ah, pastor, eu não dava conta, eu já não aguentava mais. Porque eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro, e não podia, e não podia, e não podia, e não podia. E ele foi me falando tudo que ele não podia fazer, e aquilo não lhe dava mais conta. E aí eu virei para ele e falei assim: meu irmão, já entendi tudo que você não podia, mas o que você podia fazer de fato? Aí ele parou, ficou meio assim, pensativo. Como assim? Eu falei: não, você falou que você não podia. E o que você podia fazer? Não, eu podia ir na igreja. Eu falei: não, mas isso, né, é o que se espera de um crente. Eu quero saber o que você podia fazer. Você falou que você não pode fazer fora. Eu quero saber o que você podia fazer. E ele não tinha uma resposta. Ele não sabia o que ele podia. Por quê? Porque a vida dele com Deus
era uma expressão de religiosidade. E a religiosidade complica a nossa vida. Ela complica a nossa existência. Mas o evangelho simplifica. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é só. Pela graça, sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Estar conectado com Deus é algo simples. É se render ao chamado de Deus. É dizer, Senhor, eu não sei por que o Senhor me escolheu, mas louvado seja o teu nome, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui, eu estou orando, mas, ó Pai, eu sei que eu não sei orar como convém, mas o teu Santo Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então, Senhor, traduza a minha oração. O evangelho é simples. Estar conectado com Deus é vida simples. É se render ao Senhor. É se deixar carregar por esses braços de amor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, então receba a liberdade. Você, sua família, sua empresa, a nossa cidade, todos nós precisamos ser libertos do engano, precisamos ser libertos da complicação da religiosidade. É o evangelho libertador da graça de Jesus Cristo. Creia, o Senhor há de nos responder a nossa oração. Ele há de se fazer presente nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote é Cristo. E diz a Bíblia que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas diz a Bíblia que isto foi sem pecado. O Senhor Jesus sabe o que é ser humano. Ele sabe qual é a nossa limitação. E é por isso que vem o convite. Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro e em ocasião oportuna. A simplicidade do evangelho, a loucura do evangelho. Eu sei que às vezes nós estamos querendo encontrar respostas, porque a vida traz muitas perguntas. Há muitas perguntas que eu não tenho respostas. E a bem da verdade eu tenho algumas respostas que eu nem sei quais são as perguntas. Porque a vida é complicada. Mas o evangelho é graça, é simplicidade. Estar conectado com Deus é entender que Ele me formou, Ele me criou, Ele me conhece. Deus sabe a nossa dor, Deus conhece as suas fraquezas, Deus sabe as suas dúvidas, Ele sabe quais são os seus medos, Deus compreende as suas angústias, Deus sabe de todos os seus fracassos, Ele sabe de cada uma de suas tristezas. Sabe por quê? Porque foi Ele que te fez, é Ele que esquadrinha o seu coração, é Ele que manifestou amor por sua vida. Então, estar conectado com Deus é um chamado para estar sempre perto do Senhor. Permaneça sempre por perto. Quando nós nos dispomos a orar, nós precisamos seguir aquilo que Cristo nos diz aqui. Não orar como hipócrita. Nós não precisamos ficar aparecendo para ninguém. Não orar para ser visto. Entrar na presença de Deus, eliminar os ruídos que estão à nossa volta. É ter uma fé viva e sincera. É ter uma vida de simplicidade. Mas é permanecer sempre na presença de Deus. O salmista escreve no Salmo 73, no verso 28, para mim, bom é estar perto de Deus. É isso que é estar conectado com Deus.
é estar perto do Senhor. Quando eu estou perto, eu vejo melhor. Quando eu estou perto, eu ouço melhor. Quando eu estou perto, eu sou lembrado mais vezes. Quando eu estou perto, eu sou reconhecido. Não fique longe de Deus. Não fique longe do povo de Deus. O povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais relacionamento você tem com Ele. Há alguns lugares, você que tem celular, você consegue entender isso. Há lugares que o sinal do seu celular vai diminuindo. Há determinados lugares que você nem tem sinal. E isso acontece quando você está numa zona de sombra, você está longe das antenas que estão espalhadas. Quanto mais próximo de uma antena de celular você chega, melhor é o sinal. Não tem ruído. Melhor é a sua conexão com a internet. Tudo melhora quando você está perto da antena. Quanto mais perto da fonte, mais sinal você recebe. Então entenda, meu querido, quanto mais perto de Deus você estiver, maior é a sua comunhão com Ele e maior é a sua intimidade com Ele. Deus quer ouvir e Ele quer falar com você. A Bíblia diz: sejam bem conhecidas de Deus as vossas petições. Então esteja perto do Senhor, sempre, sempre. Porque perto de Deus, você tem mais oportunidade de ouvi-lo. Perto de Deus, você tem mais oportunidade de compreender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos, realmente nós precisamos de estarmos conectados com Deus. E para isso, para que nós estejamos nesta conexão com o Senhor, para que nós tenhamos essa vida com Deus, então nós precisamos de eliminar os ruídos da nossa vida, de termos uma fé viva e sincera, de sermos simples e de permanecermos sempre perto do Senhor. E perto do Senhor, nós então vamos viver a vida cristã que o Senhor tem para nós. Não é uma religiosidade, é relacionamento. A religião, embora na essência da sua palavra ligar-se novamente a Deus, a religião não pode fazer isso por si mesma. O sistema religioso, a nossa religiosidade, não nos conecta com Deus. O que nos conecta com Deus, de fato, é o nosso relacionamento. Mas relacionamento não pode ter ruído. Relacionamento é feito através de uma fé viva e verdadeira. Relacionamento precisa ser simples. E relacionamento está sempre por perto. Não é religiosidade. A fé, ela vem através do nosso relacionamento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esse relacionamento pode começar agora. Ou pode se intensificar agora, se ele já começou na sua vida. Mas sempre tem mais espaço para uma maior intimidade com Deus. E nós só vamos descobrir este segredo quando nós estivermos conectados juntamente com Ele. Quando nós estivermos ligados. Quando nós manifestarmos uma vida de oração que busca glorificar o Teu santo nome. Quando nós entrarmos no nosso quarto e abrirmos o nosso coração para Deus, nos derramarmos na presença dEle. Não é fazer uma oração repetitiva, mas é falar com Deus, é dialogar com Ele. Porque o nosso Pai, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, sabe de todas as nossas necessidades. Mas Ele quer ouvir do nosso coração. Ele quer ouvir a nossa voz se dirigindo a Ele. De vez em quando, eu, você, enfrentamos algumas tribulações,
Passamos por alguns momentos de angústia. Mas quando isso acontece, na minha vida pelo menos, eu costumo dar uma parada, me voltar mais para o Senhor, porque de vez em quando eu percebo que o Senhor permite alguns chacoalhões na minha vida, como que me chamando a atenção e dizendo: ei, está se esquecendo de mim? Volta para mim. Vem para mim. Busque a solução para isso aqui. Se dobra diante de mim. É isso que é relacionamento. Você quer agradar a Deus? Então se lembre, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa, que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Conecte a sua vida com Deus, viva melhor com Deus, tenha uma vida mais próxima de Deus, conectado com Ele. E assim você vai poder resplandecer a sua luz. E assim você vai viver mais em paz. E assim você vai estar mais próximo daquele que é, daquele que vive, daquele que voltará. Em nome de Jesus.